Essa semana foi difícil para muita gente no Brasil. Com a greve dos caminhoneiros, nós temos aí vários setores com desabastecimento e os caminhoneiros estão provando uma força que talvez até eles mesmos não conheciam. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje, Fé e Cidadania. Um instante só e nós vamos tratar desse assunto que está mexendo com o Brasil. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante. Com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Nós agradecemos aqui a presença do Marcos, que a gente chama de Marquinhos, e agradecendo essa presença, nós já pedimos para ele se apresentar, ele que é caminhoneiro e vem falar desse assunto aqui conosco nesse instante. Ok, me chamo Marcos Gabriel da Silva, estou no transporte autônomo há 20 anos. Um carreta? Ou carreta. De 25 carreta toneladas. De 25 toneladas, fazendo a região de São Paulo ou Santos, ida e volta. Mas já viajou por outros caminhos desse Brasil? Com certeza, já fizemos Nordeste e vimos muita coisa triste e que realmente o frete não compensava. Como não compensa em lugar nenhum, mas lá estava pior. Marquinhos, essa semana, os caminhoneiros demonstraram uma força que talvez nem eles mesmos sabiam que tinham. Com certeza. A partir do momento que o governo mudou a política de aumento do óleo diesel, que passou a ser em cima do dólar, foi ficando insuportável a nossa situação. Então é o que eu digo, o que o caminhoneiro está fazendo hoje é desespero, não é coragem. Porque veja bem, se você pegar um gato, por menor que seja, e encurralar ele num cômodo, vai chegar um momento que ele vai pular em você. E foi o que aconteceu. O governo foi sangrando a categoria, que fomos deixando de pagar as nossas prioridades, fomos deixando de pagar os nossos compromissos por não ter condição, e rodando e trabalhando normal. Por quê? O óleo diesel, que há 60 dias estava a menos de R$3, hoje está praticamente a R$4, e não está mais devido à greve. Quero deixar bem claro isso aí, porque já teria que ter tido mais 2 aumentos. Marquinhos, numa viagem, por exemplo, que você citou, de Barretos a Santos, tem 500 quilômetros para ir, 500 para voltar. Tem carga para ir, carga para voltar, ou às vezes não? Tem que ter. E se não tiver, nós temos que ficar aguardando. Às vezes de 2 a 3 dias. Uma viagem dessa custa quanto em pedágio? Qual que é o gasto de diesel numa viagem dessa ida e volta? Um gasto desse seria em torno, isso que eu queria explicar, seria em torno de 550 litros ida e volta por veículo. Que há 60 dias atrás tinha um preço, eu fiz em cima de mês. Eu fiz em cima de mês. Mas você está fazendo num caminhão, assim, digamos, de quantos eixos? Porque tem de vários tipos, né? Correto. O que acontece? Um caminhão maior, o meu são de 5 eixos. Aí você vai falar, um caminhão com um eixo mais, ele vai ganhar mais. Só que ele vai consumir mais, tanto em pedágio, em óleo diesel, como em pneu. O que acontece hoje? O nosso déficit está enorme de todos os transportadores autônomos, porque nós não conseguimos repassar esse aumento absurdo do óleo diesel. O nosso frete não está estipulado em dólar. Pelo contrário, está estagnado há 3, 4 anos.
Então, eu volto a dizer, é um desespero da categoria. Por isso que eu acho que vai vingar. Não é, igual você falou, eu concordo. E estou orgulhoso que tem classes empresariais apoiando a gente, produtores rurais que estão perdendo tudo e apoiando. Por quê? Porque estão vendo que é uma causa justa e é uma causa de todos. Veja bem, não é possível o governo tentar reverter a situação de um estardalhaço da Petrobras em cima de aumento de óleo diesel, que é o que move o país. O caminhão hoje, ele move o país. A maioria das autoridades parece estar contra esse movimento de vocês. Mas, de fato, os supermercados já estão desabastecidos, os postos de combustíveis acabaram com o estoque e, mesmo assim, você sente que a população está a favor e as autoridades não? Como é que vocês estão vendo esse movimento? Olha, eu tenho vídeo aqui de policiais na rodovia apoiando, que eles sabem que está errado. O que acontece hoje? Toda ação tem uma reação. Então, a população está sendo sacrificada. Só que nós tínhamos duas opções: sacrificar a população ou a nós mesmos. O sacrifício da população é em consequência do nosso movimento, porque o nosso movimento é para salvar a gente. É para a gente, nós estamos lutando, não é para transtornar a população, nós estamos lutando para ter dignidade, para conseguir um ganho que a gente consiga saldar os compromissos. É bem provável que os caminhoneiros não conseguem progredir na vida e a manutenção de um caminhão deve ser bastante proibitivo com a receita que obtém mensalmente e tendo famílias, etc. Nós vamos falar dessas injustiças sociais que esses trabalhadores sofrem, além de outras categorias nesse imenso Brasil de injustiça social. Nós já voltamos, o intervalo é rapidíssimo. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Todos nós imaginamos que a vida de um caminhoneiro não deve ser fácil, não. Longe da família, que ele precisa sustentar, e sempre com os problemas de manutenção do caminhão, riscos de assaltos, etc. Eu vou pedir para o Marquinhos agora nos explicar como é que é a vida diária de um caminhoneiro longe de casa e quanto que ele talvez precise por mês e se ele consegue isso com tantos gastos que ele costuma ter. Veja bem, bem falado. Um pneu, para você ter noção, nós vamos tentar explicar tudo certinho. Um pneu de um veículo, de uma carreta, vamos trabalhar em cima de carreta, gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Um só. A minha, por exemplo, que é uma carreta simples, ela contém 18 pneus rodando, mais 2 de step. São 20 pneus. E hoje, mais ou menos, eles... costumeiramente, eu acho que usam mais recauchutados do que pneus novos. Justamente, é o que está acontecendo. Antigamente, tínhamos uma manutenção preventiva, que tinha que ser assim. Não conseguimos fazer mais. Hoje, um pneu que está em dúvida se você vai ressolar ele ou não, você tem que ressolar. Por quê? Por causa da condição social que você está. Hoje, um transportador autônomo, um dono do caminhão, de um patrimônio, ele simplesmente tem um salário igual a qualquer outro funcionário. Não mais que isso. Ele apenas tem uma autonomia. Um exemplo, se às vezes ele precisar ficar em casa com uma família doente, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Então ele tem mais autonomia. Sobre renda financeira, hoje, como eu tenho diversos amigos que encostou o caminhão deles e foi trabalhar de empregado. Por quê? Porque hoje ele tem tempo de serviço, férias, fundo de garantia, INSS, que hoje nós não conseguimos pagar. Para você ter uma noção, eu não consigo pagar um seguro do meu caminhão. Um veículo de aproximadamente R$ 100.000. Uma retífica de um caminhão desse, ela gira em torno de 25 a 30 mil. Um pneu desse, com essas estradas chique que temos, você pode cortar ele, que é a coisa mais fácil do mundo. Lá se foi de R$ 1.500 a R$ 2.000. No estado de São Paulo, com certeza as rodovias devem ser um pouco melhores. Mas saiu daqui... Então, no estado de São Paulo é um pouquinho melhor. E eu tenho um custo disso de R$ 8.000 mensal de pedágio, em cima de 2 veículos. R$ 8.000, então, é o morde e assopra. Você ganha de um lado, mas perde do outro também.
Com certeza. E fora do Brasil, você que já viajou tanto, as estradas chegam a ser muito sofríveis. Você fala em outros países? No Goiás. Fora do estado de São Paulo. Minas, Goiás, Nordeste. São bem piores, são pistas simples. Um acidente que volta e meia acontece, você fica paralisado de 8 a 10 horas, que já aconteceu muito isso aí, são piores. Então veja bem, você tem uma estrada aqui boa, mas você paga muito por isso. Não é que você não poderia pagar, mas não teria que estar pagando muito. Uma empresa que tem os seus empregados como caminhoneiros, eles jogam que tipo de custos para o empregado pagar? Olha, sobre empregado hoje vai estar meio difícil, que faz 20 anos que eu sou autônomo. Eu vou dizer por nós, o empregado hoje não joga tanto. Tanto é que eu estou te dizendo, está mais viável hoje ser um motorista empregado de uma transportadora do que o próprio transportador autônomo. Porque, pelo contrário, o transportador autônomo ele tem descontos de tudo quanto é coisa e você nem tem prova física que realmente está sendo recolhido isso. Vou te dar um exemplo simples. Quando viajávamos para o Nordeste, nós tínhamos desconto de 150 a 200 reais por viagem de INSS. E o que comprova que está sendo recolhido isso para nós? Nada. Nós não temos resguardo nenhum. O Marquinhos, a categoria está olhando o diesel e as autoridades também estão querendo resolver o problema do diesel. Mas a questão da gasolina e dos outros custos pelos impostos que são enormes aqui em nosso país, com certeza vocês estão beneficiando então toda a população. Com certeza. Isso é evidente. Inclusive pedimos... Por isso que vocês estão tendo esse apoio. Exatamente, pedimos mais apoio, porque é uma luta de todos, não é uma luta do caminhoneiro. Mas pelo que você está percebendo, esse movimento vai acabar logo ou acha que ainda vai perdurar mais? Olha, eu acho que vai perdurar mais. Eu tenho áudios aqui de motoristas que vão abrir tanque de combustível e pôr fogo se a Força Armada intervir, porque é o que eu te falei, é uma questão de desespero. É uma causa de luta por sobrevivência, não é greve, é sobrevivência. As injustiças sociais no Brasil são enormes, os impostos aqui estão em torno sempre na média de 30% a mais em cada produto, né? E essas injustiças estão de fato fazendo com que a sociedade sofra absurdamente com tantos privilégios das autoridades, né, dos meios que governam, dos poderes que governam o nosso país. Nós continuamos com esse assunto que é bastante interessante para o momento brasileiro. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. O governo está publicando decretos para resolver o problema do diesel, mas como eles têm perda de receita para congelar o preço do diesel, para que esse movimento dos caminhoneiros termine, eles querem aumentar outros impostos e outras fontes de receita. O Brasil é um dos países que mais tem carga tributária sobre a população. É uma verdadeira escravidão. Trabalha muitos meses só para pagar impostos. Os caminhoneiros com esse movimento estão mexendo com o Brasil e as autoridades e não estão sabendo como parar esse movimento, apesar das medidas que já tomaram. Mas, Marquinhos, qual que é a solução? Porque eles vão congelar esse diesel por algum tempo, mas a política de preços da Petrobras vai continuar sendo muito forte por cima da população, porque a Petrobras ficou quebrada com tantos desgovernos. Qual é a solução que você enxerga nisso tudo? Justamente. Por que nós não acordamos com o que o governo falou? Exatamente por isso. O que adianta eu falar para você, eu estou comendo sua bolacha, estou morrendo de fome, amanhã você me tomar a marmita. Então, você está me espancando, ou eu não aguento mais ser espancado. Você fala, vamos fazer o seguinte, em 30 dias eu não vou pôr a mão em você. Mas e depois de 30 dias? Não, eu te arrebento.
Então, exatamente, não tem como. Se nós estamos sufocados, agonizando, nós estamos agonizando. O que vai refrescar 30 dias? Se aceitássemos... Ou que seja até o final do ano. Mas já teria um fôlego maior. Já teria um fôlego maior. Poderia, por quê? Até lá pode mudar muitas coisas. Tudo bem. Mas não, se não essa seria o política ideal. de reajustes voltar no ano que vem, 2019, o problema não é resolvido. Não é. Só que aí já Deveria ter uma outra solução. Não, os caminhoneiros devem pensar com certeza. em alguma saída. Há pouco tempo... Não, então, o caminhoneiro, ele não está pensando na saída. Ele quer o justo para ele trabalhar. O que seria uma tabela de frete que você fala tanto? Vou falar nisso aí. O que acontece? O caminhão ele é 100% dependente de diesel. O diesel, ele move o caminhão. Sem o diesel, o caminhão não faz nada. Se o governo diz que essa redução entre aspas, ele não está reduzindo nada, porque ele subiu. Aquilo que você me cobrou a mais, que você está devolvendo. É mentira esse negócio de redução, não está tendo redução nenhuma. Mas se vai impactar tanto os cofres públicos, ele tem que ter uma compensação. Por que ele fala que se ele vai fazer X, ele tem que ser compensado por Y? Não é assim? Então, se ele vai aumentar o diesel e vai diminuir o nosso ganho, que já é nulo, ele teria que ter outra coisa para compensar. Vamos lá na tabela de frete, que está arquivada há 5 anos, que não é interessante para ninguém. O caminhão, ele precisa do diesel. O diesel não está sendo aumentado pelo dólar? Ele poderia pôr uma tabela de frete reajustada pelo dólar. Por quê? Assim que o diesel aumentava, o frete ia aumentar. Uma tabela de frete por quilômetro rodado. Para o veículo, ele ter ao mínimo, o proprietário ter a mínima condição de manter o seu veículo. É simples assim. É só o que a gente está pedindo. É uma coisa justa para você conseguir manter o seu veículo rodando. Então, se ele está reajustando o diesel em cima de dólar, que seja, que tenha o reajuste que tiver, só que o frete teria que acompanhar. Só que aí, ele vai impactar quem? A inflação, porque todas as mercadorias vão subir. Imagina você, é o que está acontecendo com nós, imagina você, cidadão, dia sim, dia não, pagar um preço a mais, no arroz, no feijão, no óleo diesel, e o que está acontecendo com nós. Então, se ele repassar por frete, esse estardalhaço aqui, vai passar por toda a sociedade, que seria o justo, entendeu? A classe caminhoneira não tem que pagar por um alfalcateiro, por um desvio que teve tão grande, e em cima tudo, o óleo diesel virou o quê? Um deus, virou um resolvedor de causa de um momento, de 3 meses para cá, é o diesel que é responsável por tudo, tanto como para descer como para subir. O Brasil está vivendo em termos de diesel. E aquela conversa que o Brasil é autossuficiente em petróleo, que eles tanto batem no peito? Eles dependem, então, de força internacional se dizem autossuficiente no petróleo? Muito bem, no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais das injustiças sociais que os brasileiros sofrem e dessa mudança de época que está havendo desde que começou com o Mensalão, com o Lava Jato, com políticos de vários partidos já sendo punidos e desses privilégios que os governantes têm. E nós, com esse movimento dos caminhoneiros, também começamos a pensar num Brasil que pode ter mais solução do que nos últimos anos. Um momento só e já voltamos. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. No nosso programa Fé e Cidadania, com esse movimento dos caminhoneiros, que tanta gente, de fato, está tendo prejuízos já, como o Marquinhos mesmo citou há pouco, desabastecimento, até não tem como transportar certos produtos que são perecíveis, supermercados já desabastecidos, postos de combustíveis, né? E tanta gente já parando por falta. Isso prejudica a população toda no Brasil. Mas quem vem trazendo isso, né, Marquinhos, na visão de vocês também enxergam que há tanto desgoverno no país que precisa ser consertado, né? Talvez chegue a hora dos caminhoneiros nos lembrar essa
revolução que precisa ser feita de forma pacífica, mas exigindo melhor administração pública. Com certeza. Isso vai ser um chacoalhão na comunidade em si. Hoje, o brasileiro está sufocado. O brasileiro em si. Não vamos generalizar caminhoneiro. O brasileiro em si. Ele está sufocado de imposto. Ele não consegue ter um ganho a mais, a não ser pagar imposto. O governo, ele só vê a redução de gastos da população, aumento de imposto. O dele, ele não faz nada para reduzir alguma coisa dele. Hoje, infelizmente, a população em si está pagando por um desmando, por uma má administração. Porque é um país produtivo, é um país que tem de tudo, nós estamos muito bem, não temos saúde, não temos transporte, não temos nada. Na verdade, segurança, não temos nada. Não temos nada. Saneamento básico, a maioria das cidades no Brasil, nem saneamento, nem rede de esgoto não tem. Né? Com certeza. Em todos os setores da sociedade brasileira, nós vemos carências, enquanto os governantes dos poderes legislativo, judiciário e executivo estão sempre com mordomias, desvios de recursos. Como é que vocês veem também essa oportunidade de reivindicações? Não, eu gostaria de pedir à população que se una, que vamos aproveitar esse movimento que está enorme, e eu digo, é por desespero, e é em cima da população toda. Toda a população está sendo sangrada. A população podia se unir, igual você está falando. A gente vê o que todos vêem no jornal, a vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo no país. E te digo mais, futuramente, para nós se tornarmos uma Venezuela na vida, não tá longe não. Porque é uns governantes que oprime a população, que faz a população ser sobrecarregada de imposto e não ter perspectiva de vida, e não ter, igual você falou, saneamento, não tem educação, não tem saúde, não tem transporte, resumindo, não tem nada. E a roubalheira lá em cima continua do mesmo jeito, aqueles acordinhos entre eles de milhões e milhões, te falo mais. Essa probabilidade de 13, 14, 15 bilhões em cima de uma coisa que eles nem tinham, você pode ter certeza que vai ser dividida entre eles. Esse rombo, talvez não é caminhoneiro que vai fazer. Já a perspectiva para eles, para a próxima eleição, eles têm um caixa 2. Não duvido nada de acontecer uma coisa dessa. Aliás, a eleição, esse ano é um ano eleitoral de se eleger aí, né, deputados e senadores. E a população precisa mesmo ser mais politizada aqui no Brasil, né, Marquinhos? O povo tinha que tomar consciência. A verdade é essa. O povo tinha que acompanhar eleger mais essas pessoas que já foram aí condenadas ou estão como se diz, com a ficha suja, né? Com certeza. E deixar de só enxergar o umbigo dele um pouquinho e ver a sociedade em si, ver os filhos, se não for filhos, netos, ver um futuro que, no momento, está sendo negro para nós. Está sendo negro. Temos certeza que foi um programa bastante esclarecedor e nós agradecemos, Marquinhos, a sua presença aqui e que essa luta continue mesmo parando esse movimento, mas que a gente sempre esteja atento, né, a essas reivindicações do povo. Eu que agradeço, porque, graças a Deus, o Brasil é um país democrático e a gente tem que expor. Eu estou expondo um problema. A gente não quer nada mais do que dignidade para poder trabalhar e levar o sustento para a família. Muito obrigado. Valeu. A política que nós atendemos aqui no programa Fé e Cidadania da Web TV Lombards. E nós voltamos sempre com assuntos assim de interesse ao bem comum. Até mais.